A minha apresentação poderia configurar-se de diversos modos, poderia ser uma resposta, naturalmente, à visão mais negativa, e digo negativa, não negativista, mas negativa e legítima do Dr. Paulo Guinote, ou poderia ser, enfim, uma apresentação como se nada tivesse ocorrido na última meia hora, 45 minutos. O Plano Tecnológico de Educação, como saberão, nasceu formalmente em setembro de 2007. Houve uma resolução do Conselho de Ministros, entre muitas outras e muitas portarias e muitos despachos, há uma RCM, que é aprovada no verão de 2007, que sai em Diário da República em setembro de 2007, e nessa resolução do Conselho de Ministros é feito um diagnóstico da situação. Esse diagnóstico compreendeu metodologias diversas, desde metodologias de inquirição até entrevistas aprofundadas no terreno, portanto, foi à escola. Os planos, este tipo de planos de ação têm, por norma, serem planos de cerca de 2-3 anos. Foi o que aconteceu com este plano. Eu estou plenamente de acordo com aquilo que devem ser as visões de mais longo prazo. Essas visões de mais longo prazo é um facto. Colidem muitas vezes com aquilo que são os calendários eleitorais, colidem muitas vezes com aquilo que é o jogo democrático no qual, enfim, nós vivemos desde o 25 de Abril de 74, mais propriamente desde 76, pese embora a necessidade de haver uma visão de mais longo prazo, de construção de cenários de futuro, etc., é preferível, a meu ver, termos planos de ação relativamente mais curtos, em que nós saibamos que temos os instrumentos para o fazer, porque a realidade muda muito depressa e, portanto, é preferível adaptarmos a este contexto democrático, porque, enfim, no contexto ditatorial os planos não costumavam ser a 3 anos, eram a 5 anos, eram chamados planos quinquenais. E, efetivamente, hoje em dia é muito difícil conseguir projetar a 5 anos, projetar planos concretos de medidas concretas, quanto mais a 10 ou 20 anos. Necessariamente, essa visão de 10 ou 20 anos para a frente é necessária para alimentar, para imbuir os planos de mais curto prazo. Mas estes planos são efetivamente planos operacionais e têm uma série de constrangimentos, designadamente constrangimentos financeiros. Há um outro constrangimento muito importante que é o da vontade, designadamente o da vontade política, e também tem outros constrangimentos, como sejam a própria vontade de quem está no terreno depois a executar este tipo de planos e a transformá-los em vivências diárias e cotidianas, e muitas vezes essas pessoas que estão cá hoje não estão daqui a 20 anos e, portanto, trata-se efetivamente de um plano concreto, que se iniciou em 2007. Este plano definiu um conjunto de áreas, tem 3 eixos. O primeiro eixo é um eixo chamado tecnologia, que tem fundamentalmente 2 tipos de projeto. Um projeto relacionado com os equipamentos de sala de aula e com a conectividade, não só de sala de aula, mas também equipamentos administrativos, computadores, digamos assim. No âmbito deste pequeno grupo de projetos, nós encontramos os 111 mil computadores que, entretanto, foram distribuídos, os cerca de 6 mil quadros interativos e os cerca de 30 mil videoprojetores que, neste momento, já se encontram nas escolas. Houve, efetivamente, alguns problemas, não há que negá-lo. Eu não vou partilhar convosco uma visão idílica do Plano Tecnológico de Educação. É um facto que há escolas que, neste momento, ainda têm alguns computadores encaixotados, porque a informação que nós tínhamos de base e que vinham das próprias escolas davam-nos mais salas de aula e menos computadores do que aquilo que efetivamente as escolas tinham. Um outro projeto muito importante é o da conectividade externa, que é a possibilidade de todas as escolas estarem ligadas à internet através de uma velocidade muito maior do que aquela que tinha sido conseguida com o concurso de 2004. Neste momento, as escolas têm uma boa ligação até ao data center do nosso prestador de serviços, de ISP, mas têm uma fraca ligação desde o data center para o mundo. E este problema é um problema que, enfim, está também em vias de resolução com o nosso prestador de serviços de internet, e estamos neste momento já a preparar o próximo concurso e, em conjugação com outros 2 projetos que configuram, digamos assim, um outro grupo de projetos relacionados com aquilo que poderíamos chamar as soluções de segurança para as escolas, sobretudo de segurança para as instalações e de segurança para os alunos. O primeiro projeto é o projeto da videovigilância. Temos neste momento cerca de 50% das escolas instaladas com sistemas de videovigilância, que serão ligadas agora a uma central de monitorização, que vai estar ligada não todo o dia, naturalmente, mas sim nos períodos em que a escola não está em funcionamento. Fechado este primeiro eixo, que é um eixo sobretudo de infraestrutura, que é aquele eixo, natural, foi o eixo porque nós começámos e, portanto, houve uma decisão política neste sentido, começar por este eixo.
este eixo é um eixo que suportará os outros todos. Não faz muito sentido investir largamente em recursos educativos digitais se não tivermos a possibilidade de os aceder de uma forma ubíqua a partir de todos os espaços escolares. Portanto, o nosso objetivo foi designadamente que cada escola se pudesse, o espaço escolar, cada escola se pudesse constituir como um centro de formação. Considerámos que antes de colocarmos, antes da disponibilização massiva de um programa de formação e antes da aposta nos serviços e nos conteúdos, era fundamental garantir que a universalidade do acesso existisse efetivamente em todas as escolas do país, designadamente as escolas que são geridas diretamente pelo Ministério da Educação. Enfim, o caminho passa alguns pelas TIC, mas sobretudo pela qualidade da utilização das TIC, mas para promover essa qualidade da utilização das TIC, necessário é promover a universalidade do acesso. E, portanto, foi esta a nossa preocupação. Seguimos por aqui, é um caminho que é absolutamente criticável, mas foi esta a opção, nós consideramos ainda que é a opção correta. Que novos projetos são esses? E que visão é que nós temos para os próximos anos? Esses projetos nascem daquilo que são o eixo 2 e o eixo 3 do Plano Tecnológico de Educação. O eixo 2 é o chamado eixo dos conteúdos, que no fundo é um eixo de conteúdos e de serviços de sistemas de informação. Temos dois grandes projetos, o Portal das Escolas e o Escola Simplex, o chamado Escola Simplex, enfim, será um sistema de gestão integrado escolar. E depois temos, naturalmente, o terceiro eixo, que é o eixo da formação. O trabalho que nós fizemos foi pegar naquilo que tinham sido as iniciativas do passado, fazer um diagnóstico crítico da situação em relação à formação e à certificação dos professores nesta área, designadamente, e montar um sistema de formação e de certificação TIC. Esse sistema é um sistema sequencial, portanto tem vários níveis, é um sistema modular e é um sistema disciplinarmente orientado.